Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que assiste a este canal. Primeiramente, bem-vindo ao canal Amor do Pai. Aqui nós ministramos palavras acerca da palavra do Senhor, a qual Ele coloca em nossos corações, para que nós então venhamos a propagar o Evangelho de Cristo através da tecnologia que o Senhor hoje nos dispôs, deixou para nós, para que nós pudéssemos utilizar da tecnologia para estar propagando e falando daquilo que Deus tem colocado ao nosso coração. Você que ainda não é inscrito no canal, existe um botão inscrever-se. Você também pode compartilhar com outras pessoas para que outras pessoas também venham ser edificadas através dessa palavra. Você pode curtir para ajudar o canal também, ok? Solta a vinheta. Olá, meu amigo, minha amiga que está presente conosco neste canal. É uma honra receber você, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu tenho uma mensagem de Deus para você nesta manhã. Eu quero compartilhar convosco a mensagem que se encontra no livro de 1 a Samuel, no capítulo 4, no versículo 3, 4 e 5. Eu vou ler bem rapidamente e tentar resumir aquilo que Deus colocou no meu coração e tem pulsado dentro de mim para poder estar falando acerca dessa preciosidade que o Senhor tem falado ao meu coração. A palavra diz assim: E voltando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, guardem esses 2 nomes, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. É óbvio que aqui o termo "a terra estremeceu", o autor desse livro, ao escrever, ele usou de uma licença poética para estar relatando com intensidade um grito tão forte. E ele comparou ao estremecer de terra. É como nós falamos hoje. Vamos supor que esteja chovendo muito. E a gente fala: nossa, está chovendo o céu. O céu se abriu. Está um dilúvio lá fora. Então é esta conotação que traz aqui nesse versículo 5. A mensagem que o Senhor tem colocado ao meu coração a respeito dessa palavra é acerca de 2 figuras icônicas, 2 figuras muito conhecidas na palavra de Deus, e eu tenho certeza que você já ouviu falar delas. O primeiro se chama Saul, o segundo se chama Davi. Mas antes de eu falar de Saul e falar de Davi, eu preciso retroceder um pouco na história e te contar um pouco sobre esse episódio em especial e o motivo pelo qual Israel perdeu uma guerra contra seus inimigos. A palavra de Deus diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, sendo filho do sumo sacerdote. O que era o sumo sacerdote? Eram homens da linhagem de Levi, da linhagem
de pessoas que faziam parte da tribo de Levi. Só podiam ser sacerdotes ou levitas, aqueles que faziam parte da linhagem de Levi, da tribo de Levi. Esses homens não poderiam trabalhar, eles não poderiam exercer nenhum outro tipo de ofício a não ser trabalhar no templo do Senhor, fazer as coisas referente à obra do Senhor. Era eles que levavam o povo à adoração a Deus, era eles que queimavam as suas ofertas para a remissão dos pecados, era eles o responsável por todo o rito religioso naquela época. A palavra de Deus diz que os filhos do sacerdote Eli, do sumo sacerdote, estavam corrompendo o povo. Eles tinham se rebelado contra o Senhor. Eles uma vez estavam na presença de Deus, estavam trabalhando para Jesus, estavam dedicando a sua vida com muita intensidade, mas a partir de um ponto na sua vida, Ofni e Finés, por algum motivo que a Bíblia não relata, eles simplesmente se rebelam contra o Senhor. Eles deixam de ouvir toda a lei que aprenderam enquanto era criança, porque há um costume em Israel até hoje que as crianças já crescem ouvindo a palavra de Deus e decorando as leis do Senhor. Ofni e Finés, que um dia era referência, que um dia estavam na presença do Senhor, hoje se rebelaram e deixaram, abandonaram o seu Deus. E por conta disso, por conta da liderança daquele povo que havia se corrompido, o povo hoje, agora aqui na palavra, passa a padecer. Eles pagam um preço por conta desse pecado. Mas o que mais me chama a atenção é que o seu pai, sendo o sumo sacerdote, sabia de todas as atrocidades que seus filhos faziam. E o mesmo não repreendiam. Ele não repreendia os seus filhos. É como se estivesse debaixo dos olhos dele e ele simplesmente, por ser seus filhos, ele não punia os seus filhos. Ele permitia que eles continuassem daquela forma, simplesmente por ser filho dele. E os filhos de Eli agora se rebelaram contra o Senhor. A palavra do Senhor diz que por conta dessa rebeldia de Eli, tanto de Eli quanto Ofni e Finés, ou seja, por conta de uma família que antes estava no caminho do Senhor e hoje essa família está perdida, essa família não encontra-se mais na presença do Senhor, a palavra de Deus diz que veio o juízo sobre essa família e através dessa família ao povo que era regido por ele, religiosamente, ministerialmente. E Deus permite que aquilo que é mais precioso para o ser humano seja roubado, que é a Arca da Aliança. O que me chama a atenção no versículo 5 deste capítulo 4 é que Israel, vendo que estava perdendo a guerra, eles rapidamente pedem para os levitas trazer a Arca da Aliança no meio da guerra, porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Então a Arca da Aliança estando no meio da guerra, para os israelitas a vitória era certa para eles, mas eles não sabiam, não havia sido descoberto ainda os pecados dos filhos de Eli. Havia um pecado oculto naquele lugar. E aquele povo acreditava que a presença do Senhor estava com ele e não estava mais. Então eles acreditando que ao trazer a Arca da Aliança, o Senhor iria dar vitória para eles, foi uma surpresa para todo o povo, ao ver que foram derrotados pelos seus inimigos. E pasmem, quem é que trouxe a Arca da Aliança como se nada tivesse acontecido? Ofni e Finéias. Como se nada tivesse acontecido. Tem pessoas, irmãos, no nosso meio, que está uma guerra, está um reboliço tão grande, está uma guerra espiritual, uma batalha espiritual tão grande na sua vida, na sua família, que a pessoa, mesmo cometendo pecado, mesmo estando errado, a pessoa não se arrepende.
A pessoa age como se nada tivesse acontecido. Ofni e Finéias estavam ali vestidos com as suas edumentárias religiosas, passando uma imagem de santidade àquelas pessoas, até uma certa segurança ao olhar, mas estávamos totalmente vazios da presença do Senhor. Vazios. E quantos líderes, quantas pessoas não se escondem atrás de vestes bonitas, aparentemente vestes cristãs. Pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, e estão cometendo pecados e agindo como se nada tivesse acontecido. O problema não é pecar. O problema não é cair. Porque pecar todos nós pecamos. Cair, a maioria de nós um dia caiu, se levantou, caiu de novo. O problema não é esse. O problema é a falta do arrependimento e a pessoa agir como se nada tivesse acontecido. Isso representa, irmãos, que a presença do Senhor já foi roubada da sua vida, da vida daquele líder, daquele músico, porque ele age como se nada tivesse acontecido. O mundo está caindo. Ao redor dele está uma guerra espiritual terrível. Mas ele não larga as suas indumentárias religiosas, ele não larga a sua Bíblia debaixo do braço, ele não se ajoelha, ele não se humilha, ele não reconhece que está errado, não. Ele age como se nada tivesse acontecido. E após esse episódio, irmãos, como a presença do Senhor havia sido roubado do povo de Israel, Israel passa agora a tomar decisões fora da presença do Senhor. E cabe entre nós, toda decisão que nós tomamos fora da presença do Senhor são decisões que podem ter consequências perpétuas. Eu quero que você medite sobre a tua vida agora e pensa comigo as atitudes que você tomou fora da presença de Deus. Existem decisões que nós tomamos que não estão debaixo da autoridade do Senhor, que nós pagamos um preço eternamente. Existem decisões mal tomadas em nossas vidas que não vêm de Deus. E o ser humano paga pelo resto da vida por conta de uma decisão que foi tomada fora da presença do Senhor. A intenção do inimigo, meus irmãos, é desnortear o povo do Senhor. Roubando a presença de Deus da sua vida, ele consegue te desnortear. Você não sabe mais o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus já não é mais tão importante para você. Antes você passava horas e horas lendo a palavra de Deus, você ia para os cultos, você jejuava, e o inimigo arrumou uma forma de tirar a presença dele da sua vida. E você hoje se encontra de uma forma totalmente diferente de quando estava antes. E é nesse meio período que mora o perigo. Porque você agora vai viver uma vida fora da presença de Deus, aonde você vai responder pelos seus próprios atos e você agora vai ser rei de si mesmo. Mas eu te convido nessa manhã a voltar à presença do Senhor, a voltar para os apriscos do Mestre, para que Ele venha nesta manhã encher com a sua glória, encher com o seu Espírito Santo e te direcionar ao centro da vontade dele, você e a sua família. Não esqueça que, por conta do pecado familiar, Ofni e Finéias, que eram os filhos, e Eli, que era o pai, todo o povo pecou. E nós vemos isso no dia de hoje nas igrejas, onde nós vemos líderes que simplesmente acham que nada está acontecendo. Estão no pecado, estão fora da presença do Senhor e agem como se nada tivesse acontecido. Após esse episódio, como Israel estava sem a presença de Deus, Israel agora toma uma decisão. Uma decisão que nunca mais voltou atrás até o dia de hoje. Israel pede um rei. Só que não era um rei a qual foi
dado a eles, que era o próprio rei Jesus. Não. Israel agora abandona os mandamentos do Senhor. E agora Israel olha para as nações vizinhas e diz: mas eles têm rei de carne e osso onde nós podemos ver. Então que nós levantemos um rei e que ele venha reinar sobre nós. Israel preferiu que um ser humano falho viesse reinar sobre eles, ao invés de deixar o próprio Deus dos exércitos reger aquela nação. A primeira decisão errada que Israel toma fora da presença de Deus e que se perpetua até os dias de hoje. Lembra de quando eu falei que existem decisões que nós tomamos na nossa vida fora da presença do Senhor, que as consequências são gravíssimas e talvez você pague pelo resto da sua vida. E até os dias de hoje, Israel é regido por um ser humano, por um homem falho. Israel hoje era para ser uma nação invejada. Já pensou se o presidente da nossa nação fosse o Senhor Jesus? Mas não, Israel preferiu trocar. E quantas vezes você não tem trocado o Senhor por outro tipo de coisa? Dado prioridades a coisas terrenas, ao invés de dar prioridade ao Senhor. Mas calma, eu sei por que isso acontece. Isso está acontecendo porque a presença do Senhor foi roubada na sua vida. Mas eu creio que ao término dessa mensagem, o Senhor retornará com a sua presença, não só na sua vida, mas na vida da sua família, e que através dessa mensagem você venha ser edificado, você venha a ter ânimo de buscar novamente a presença do Senhor, e você não depende de homens, você não depende de ninguém, só depende de você, só depende de você buscar Ele, só depende de você ser amado por Ele. Eles levantam um rei cujo nome é Saul. Eu vou resumir para nós terminarmos. A palavra de Deus diz que Saul reinou por 40 anos após o roubo da arca, que simbolizava a presença de Deus. Nesses 40 anos de reinado, Saul não quis saber de buscar a arca da aliança, ou seja, de recuperar aquilo que um dia foi tomado, de recuperar a essência da presença do Senhor. E quantos líderes, quantas pessoas não estão vivendo dessa forma? Quantos líderes não estão vivendo de maneira como: se a igreja está cheia, se a igreja dá dinheiro, tá bom. Ah, aqui presença de Deus o quê? Isso é coisa de antigamente, isso é coisa de gente quadrada. Falar em línguas? Não precisa disso não. A igreja é próspera. Ah, demônio? Que expulsar demônio o quê, irmão? Isso é coisa da cabeça de vocês. Isso são líderes que já estão fora da presença de Deus há muito tempo. Irmãos, todo ministério tem que ter cura, libertação, tem que ter pregação do evangelho para arrependimento de almas. As pessoas pregam sobre tudo, menos sobre a volta e o arrependimento de Cristo. Tem pregadores que pregam e nem faz apelo para as pessoas aceitarem Jesus. Já não é mais tão importante assim. Já não é mais tão importante apelo para a rendição de almas. Por quê? Porque falar uma palavra muito bonita é mais importante. Afinal de contas, muitos já estão dizendo que apelo para a rendição de almas já é coisa do passado, é coisa de antigamente. Dentro desses 40 anos, Saul não se importou com nada. Fez tudo conforme a sua vontade, o seu querer. A palavra de Deus diz ainda que Saul, sendo líder daquele povo agora, foi possesso de demônios, possesso de espíritos imundos, a qual ele não conseguia dormir. Para que Saul dormisse, ele tinha que chamar Davi para tocar um instrumento, e ao tocar esse instrumento, aqueles espíritos imundos saíam da vida de Saul e ele conseguia dormir em paz. Você tem noção do que estava acontecendo com a liderança daquele povo? A liderança que o próprio homem escolheu fora da presença de Deus? O que tu tem escolhido para a tua vida, hein? O que você está dando prioridade hoje?
Uma liderança totalmente caída, fora da presença do Senhor. E Deus acha por bem retirar aquele homem do governo para que viesse reinar aquele que foi escolhido não pelos homens, mas sim por Deus. Porque Saul, irmãos, ele foi escolhido pelos homens. Mas Davi foi escolhido pelo Senhor dos Exércitos, pela divina vontade do Senhor. E quantos não foram escolhidos pelos homens estão aí, vivendo de aparência. Grita como aquele povo gritou no meio da guerra, vocês lembram no versículo 5? A palavra de Deus diz que o povo gritou de tal forma que a terra estremeceu. Mas calma aí. Que grito foi esse? Aquele grito foi tão grande que até intimidou seus inimigos. Mas só intimidou. Porque era grito de pessoas que não carregam a presença de Deus. Irmãos, hoje nós temos dado muita voz a gritos e alvoroços dentro dos templos e não estamos mais nos importando com aquele que carrega o caráter, com aquele que carrega a obediência, com aquele que carrega a glória de Deus. Querido, gritar, pular, sapatear, rodar não é sinônimo de presença de Deus. Isso não tem nada a ver com presença de Deus. Mas infelizmente é o que tem chamado a atenção. Não pode uma pessoa vir aqui começar a profetizar, falar em línguas, que as pessoas logo já começam, nossa, que Deus falou. Irmãos, cuidado. Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Pessoas que estão fora da presença de Deus estão hoje sobre liderança de alguns ministérios. Como Saul. E a palavra de Deus vai e diz que Deus manda Samuel ungir Davi. Davi que não era reconhecido por ninguém. É esse que Deus está buscando. Pessoas que não estão se importando com mídia. Pessoas que não se importam em cobrar dinheiro para pregar. Que não se importam em cobrar 20 mil para cantar numa igreja. Deus está procurando os Davi, que está dando a vida pelas ovelhas, aonde ninguém está vendo e ninguém precisa ver. Ele foi escolhido dentro da vontade do Pai, aonde ninguém via ele, mas o Senhor contemplava desde o dia do seu nascimento. Samuel está lá agora para ungir Davi, só que antes, passa todos os irmãos de Davi antes dele. E é uma coisa muito estranha, porque a palavra de Deus diz que estavam todos reunidos ali à espera do profeta. Porém, está faltando um, que é Davi. Davi não está no meio deles, Davi está apacentando as suas ovelhas. Irmãos, não é muito estranho uma família reunida e só um está trabalhando longe da sua família? Não soa como uma espécie de desprezo? Vamos ver se você vai raciocinar comigo. A palavra do Senhor diz que só Davi tinha cabelo ruivo na sua casa. Conseguiu entender? Não? Vamos lá. Existe a possibilidade de eu ter 5 irmãos e dentro desses 5 irmãos todos têm cabelo preto e só eu ter cabelo ruivo e ter olho azul, vamos supor? Claro que não. Então o que aconteceu aí? Houve uma relação extraconjugal. Os historiadores já nos relatam que Davi foi fruto de uma relação extraconjugal e por conta disso ele era desprezado na sua casa. Eu não sei como foi a sua vida, eu não sei como tem sido a tua história, eu não sei o que você passa no meio da sua família, no meio do teu ministério, da sua igreja, da comunidade local onde você reside, mas a palavra de Deus manda você não se importar com o que as pessoas vão pensar, vão dizer, e Deus manda você permanecer em silêncio, trabalhando para o Senhor, porque não vai ser glória de homens que vai
fazer com que você venha a ser usado, com que você venha a ser escolhido, mas sim a sua dedicação, o seu caráter diante do Senhor. Passa todos os irmãos na frente de Samuel, e Samuel, sendo impressionado por aqueles homens fortes, altos, aparentemente guerreiros, homens de Deus, Deus fala no coração de Samuel: Samuel, eu não olho como o homem vê, Samuel. Não é esses a quem eu tenho escolhido. E Deus escolhe um homem, um rapaz, jovem, franzino, mas que dava sua vida pelas ovelhas. A palavra diz que ele reina, depois do reinado de Saul, Davi reina 40 anos. E nesses 40 anos, Davi teve glória, teve vitórias, teve tudo o que uma pessoa poderia ter para ser feliz. Tudo. Fortuna, então, nem se fala. Porque quando o povo derrota uma nação inimiga, aquela nação inimiga é saqueada. Ou seja, se um povo consegue destruir 3 nações, aquelas 3 nações vão ser saqueadas por ele. Todo o seu ouro, a sua prata é roubado. E a palavra de Deus diz que Davi, ele era um homem que não perdia guerras. Então, ele tinha muito dinheiro, muita fama. Mas faltava uma coisa em Davi. Faltava algo na vida de Davi que também faltava na vida de Saul. Mas Davi não se deixou levar pelas coisas desse mundo, por aquilo que é palpável, por aquilo que subiu o coração do homem, por aquilo que o homem pôde ver. Davi se indignou-se porque, além de ter tudo o que o homem poderia ter para ser feliz, faltava a presença de Deus no meio do povo. Ei, líder! Ei, homem de Deus, mulher de Deus, não se contenta com o que o olho pode ver. Você precisa se indignar pela vida que leva. Esse é a chave para você se aproximar de Deus. Deus espera que homens e mulheres estejam indignados pela vida que leva sem a presença de Deus. Ou ainda que tenha a presença de Deus, mas em um nível muito raso. Deus quer levar o povo dele a uma profundidade com ele. Mas é necessário que nós venhamos nos indignar, nos inquietar, a buscar mais da presença do Senhor. A palavra de Deus diz que Davi, como o rei de Israel, como um zelador pela sua nação, ele agora vai buscar aquilo que havia sido roubado de mais importante. A palavra de Deus diz que a primeira vez que ele vai retornar com a presença de Deus, ele comete uma falha e ele não desiste por aí e por fim ele consegue retornar com a presença do Senhor. Querido, não é fácil. Não é fácil para uma pessoa que já perdeu a presença de Deus recuperar. Não é fácil. Mas eu vou te ensinar um macete nesta manhã. Se você se levantou e caiu, você deve iniciar-se de onde caiu. Ah, caí de novo. Vai lá e levanta onde caiu. Caí de novo. Levante de onde caiu. Caí de novo. Levante de onde caiu. Não é fácil. Não vou falar para você que é fácil. Não foi fácil para Davi. Para tu ter uma noção, quando Davi foi buscar a arca do Senhor, a lei diz que a arca só poderia ser transportada pelos levitas escolhidos pelo Senhor. E elas devem ser transportadas por madeiras atravessadas e devem ser carregadas no ombro por 2 fileiras de levitas. Mas Davi resolve trazer a arca do Senhor em uma carroça. A palavra de Deus diz que o boi tropeçou e a arca da aliança caiu no chão. E as pessoas que olharam dentro da arca morreram. Davi entrou em extrema depressão. E quantas vezes você não se entristeceu, não se frustrou, porque quis buscar a presença de Deus novamente? Você quis voltar a ser um cristão verdadeiro? Você quis voltar à primeira essência, o primeiro amor? Mas as barreiras, a diversidade te impediram.
Eu conheço um rapaz que eu falei assim para ele, você não gosta de ir à igreja? Você não gosta de assistir um culto? Ele falou, olha, é muito estranho quando eu vou na igreja, só eu ir na igreja, meu pai e minha mãe começam a brigar dentro de casa. Eu falei para ele, tá, mas e aí? Não é por conta disso que você então deve permanecer mais ainda? Olha, Daniel, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não quero não, porque é só eu colocar os meus pés na igreja e meus pais começam a brigar. Querido, é óbvio que vai acontecer alguma coisa. É óbvio. Ou você acha que o inimigo está satisfeito com você buscando a presença de Deus? Ou satisfeito com você querendo retornar à presença de Deus? Querido, não desista. Eis que cedo venho. A palavra do Senhor diz: eis que cedo venho. E guarde o que tem para que ninguém roube a sua coroa. O inimigo, ele luta para te tirar da presença de Deus, porque ele sabe que você, fora da presença de Deus, ele pode pintar e bordar com a sua vida. Então, nessa manhã, eu te convido a retornar à presença de Deus. E se você está ouvindo essa mensagem e ainda não faz parte da família cristã, não faz parte de uma igreja, eu convido você a levantar sua mão e aceitar Jesus aonde você estiver. Se essa mensagem te tocou e você foi impactado pelo Espírito Santo aonde você está, querido, não feche o coração para o Senhor. Deus quer te levar a uma profundidade com Ele. Levante suas mãos aonde você está e aceita Ele de todo o seu coração, com toda a sua alma. E eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Amém? Queridos, obrigado por tudo. Fique na paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo porque muitas pessoas precisam ouvir para que sejam restauradas assim como você. Curtem e comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Podem colocar aqui um tema que vocês queiram que eu esteja falando. Óbvio que não vai ser eu, mas sim o Espírito Santo, porque eu não sou nada. Amém? Obrigado a todos, fico na santa paz e que a presença do Senhor venha pousar sobre vocês. Amém? Até a próxima.